senhor diretor, eu já estou prontinho para gravar. E o local escolhido pelo meu convidado foi seu próprio escritório. E lembrando que nós estamos em quarentena e se você desejar adquirir aquela máscara personalizada de várias cores e de vários designs, procure as lojas Supernet, que lá você vai encontrar uma variedade de máscara personalizada e também mandar produzir sua própria máscara. Lembrando que na quarentena é um local, é um momento para a gente ficar em casa, né, com os nossos amigos, com nossa família. Aproveite essa quarentena e assista todos os nossos programas, né, que tem uma variedade, uma diversidade de entrevistas. Lembrando de usar, se precisar sair, usar sempre a máscara, usar também álcool em gel, né, e ficar em casa curtindo esse momento. Hoje eu estou de frente com o líder da primeira Igreja Batista em Itacaimbó. Eu converso com o pastor Denilson, aos 44 anos, casado com Luciana, pai de Pedro e Bia. É formado em teologia com especialização. Denilson se mantém sério, sereno, respeitoso, sempre firme na fé e em sua missão espiritual. Então eu quero assim agradecer ao pastor Denilson, né, por sua disponibilidade, sua simplicidade em ter aceito o convite para estar participando do nosso programa, né? Isso mostra toda a sua humildade e sua gentileza. Então, Denilson, eu quero assim agradecer, né, a você sua participação e dizer assim que seja bem-vindo ao nosso programa, né? E todos que fazem o programa está assim bem feliz com sua participação, pelo fato de nós trazermos hoje um assunto que é falar sobre a fé cristã e também sobre religião. Então, desde já, seja bem-vindo ao nosso programa e boa noite. Boa noite. Então, a gente vai começar assim, temos muitas perguntas, muitos assuntos aqui a ser tratado, a ser abordado, e a gente vai começar falando de um assunto que não é comum, né, falar. Hoje em dia a gente tem medo, né, a gente fica até um pouco aterrorizado quando a gente vai falar sobre esse assunto, especialmente na minha situação que aconteceu. Esse caso aconteceu semana passada em minha família, né? Que eu perdi minha mãe e é um momento assim muito difícil, é um momento bem triste, né? E desde já eu aproveito o momento para agradecer a todos os amigos, as pessoas que também me acolheram, que abriram suas casas, que me abraçaram, que falaram comigo e que estiveram comigo o tempo todo, dando aquele apoio e dando aquela força, né? Pessoas próximas, pessoas distantes, pessoas que a gente não esperava estar nesse momento, mas que estiveram, né? A família também, enfim. Foi um momento muito difícil e nós estamos aqui na luta para enfrentar essa situação. Então, a todas as pessoas, né, meu público também que esteve torcendo, estiver apoiando, torcendo para mim me recuperar, muito obrigado a todos vocês. Então, a primeira pergunta do programa de hoje é em relação a esse tema que a gente não gosta de falar, né? É sobre a morte, né? Então, eu queria que o pastor Denilson falasse um pouco assim do que é essa morte, por que acontece a morte, por que a gente tem que passar por essa situação da perca, que perder é ruim demais, né? Então o pastor vai falar assim um pouco sobre essa situação. Fique à vontade, pastor, para falar aí. Primeiramente, boa noite, Orlando, boa noite a todos que irão nos assistir. A morte realmente ela não é muito compreendida, não é muito aceita, até porque a morte ela simboliza separação, a morte ela simboliza a dor, né? Mas a morte ela traz um sentido consigo, né? A morte, segundo a palavra de Deus, ela pode se apresentar, segundo os textos bíblicos, de três maneiras. A morte física, né, que é aquela que é resultado da separação entre o corpo e o espírito em si.
Isso acontece por consequência, é claro, do pecado original, por consequência daquele ato do primeiro casal, né, onde o próprio Senhor Deus disse, olha, certamente se vocês comerem dessa árvore, do fruto dessa árvore, e vocês desobedecerem, certamente vocês morrerão. Então, dali o próprio Deus, ele traçou a consequência da desobediência daquele casal. Então, a partir dali o pecado ele causaria em toda a humanidade, representada por aquele casal, ou seja, Adão e Eva, e dali em diante todos morreriam, ou seja, todo ser humano iria enfrentar a morte física. Mas também acontece a morte espiritual. Interessante que aquele casal, após pecar, eles não morreram fisicamente, na hora, mas morreram espiritualmente, ou seja, essa morte espiritual ela é a separação entre o homem e o seu Criador, ou seja, é a separação de um relacionamento. A gente vê os textos bíblicos, por exemplo, Romanos, em capítulo 3, ele vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou seja, há uma separação por conta desse pecado, como consequência. Então aqui a morte é espiritual. Então essa morte veio também como consequência desse pecado, desse ato. E a morte eterna, que é verdadeiramente a definitiva morte, ou seja, a consequência, o afastamento definitivo quando o Senhor Jesus Cristo voltar na sua segunda vinda. E aí sim, o homem vai estar definitivamente separado do seu Criador. Então a morte, ela traz esse sentido para a gente bíblico, mas quando a gente fala de morte, a gente precisa entender que a morte ela não é o fim. A morte ela não é o fim da linha. Então nós precisamos olhar para a morte como uma continuação da jornada. Precisamos olhar a morte não como simplesmente o fim da linha, não simplesmente como o fim da estrada, mas precisamos olhar para a morte com a perspectiva de uma continuidade, de uma continuação da jornada. E o que vai definir isso é a maneira como eu tenho vivido nesse mundo. As minhas escolhas, aquilo que eu escolho fazer nesse mundo vai determinar de certa forma o porvir. Então, Jesus ele já disse na sua palavra que eu não posso se apegar a minha vida, porque se eu fizer isso eu vou perder. O que é que ele quis dizer com isso? Se eu priorizo esse mundo, se eu priorizo me agarrar a esta realidade, se eu priorizo todos os meus alvos aqui e me esquecer do porvir, ou seja, de outra realidade, então eu vou perder verdadeiramente a essência do que é a eternidade. Então a morte é o elo que vai me levar para esse campo. Então a morte ela precisa ser olhada nessa perspectiva, na perspectiva que Jesus trouxe para nós e traz nas suas escrituras, na palavra de Deus. Muito bom, né? Mas naquela situação que a gente se encontra de desespero, né? Aquele em meio àquela loucura, o que é que a gente deve fazer naquele momento tão desesperador que a gente não sabe o que fazer? Qual seria a melhor solução para a situação do momento? Uma coisa que a gente pode nos conformar, quando a gente tem que orar, qual seria a melhor forma para aquela situação? No momento, eu na minha pouca experiência, né, de jornada como pastor, como líder, em momentos eu já fiz muitos cultos fúnebres, né, e é um momento onde particularmente eu gosto muito de celebrar culto fúnebre, Orlando, porque no culto fúnebre é onde as pessoas estão mais quebrantadas, elas estão mais sensíveis. Eu já fui em culto fúnebre, Orlando, em que a pessoa chega ousado, correndo, e a gente vê as pessoas chegarem em toda velocidade com os carros e quando eles saem do culto fúnebre, eles parecem que esqueceram o pé no acelerador e só andam com o pé no freio, bem devagarinho. Quem corria no carro não corre mais, quem corria na moto não corre mais, e a pessoa sai reflexiva. Por quê? Ele está diante da morte, ele está diante do fim, na cabeça dele é o fim. Então a pessoa fica mais reflexiva. Então eu costumo dizer que a morte é um momento de reflexão. Então, nesse momento de reflexão não há palavra que console. Eu costumo dizer isso, olha, não tem palavra que console alguém que teve uma perda do seu ente querido. A pessoa está chorando. Então, o que é que vai surtir efeito? É um abraço. É um abraço, é a presença, é dizer, olha, eu estou aqui para chorar com você. Eu estou aqui para
sofrer o luto com você, e o luto tem que ser sofrido. O choro, ele tem que ser chorado. Então as pessoas costumam dizer, não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa para evitar. Não, o choro tem que ser chorado, isso é bíblico. A palavra de Deus diz, chorais como os que choram. Então o luto tem que ser sofrido, porque isso é do ser humano. Então você tem que chorar sim, você tem que chorar os seus mortos, você tem que sofrer a perda, você tem que sentir aquilo ali, porque é do ser humano. Então se você não sente, você vai ficar com aquilo guardado, você vai explodir lá na frente. Então eu costumo dizer isso, olha, é a presença. E por mais que você pregue, por mais que você tenha palavras bonitas, por mais que você tenha palavras eloquentes, por mais que você possa pregar a mensagem mais teológica do mundo, mais bem elaborada do mundo, as pessoas, um mês, 2 meses, elas vão lembrar, mas daqui para frente elas esquecem. Agora, quando você chega e aperta a mão daquela pessoa e dá um abraço e diz, eu sinto muito, e eu quero dizer que eu estou sofrendo com você e estou aqui porque deve ir. A pessoa nunca esquece. Isso é o que faz a diferença, isso é o que verdadeiramente... E as palavras de Jesus, né? É o que vai consolar e confortar. Isso mesmo, né? Então vamos para mais uma pergunta, né? Diante da situação que nós estamos vivendo, né? Inclusive eu já falei na abertura do programa, é sobre o Covid, né? 19, que está acontecendo recentemente, e uma coisa que a gente não entendeu, né? Uma coisa tão rápida, mas que também está se perdendo muita gente. Então, eu gostaria que o pastor falasse um pouco se existe algo na Bíblia que relata alguma situação em relação a essas pandemias, a essas pragas, enfim. Orlando, eu não ousaria, talvez, chegar até uma conclusão em dizer, em atestar assim, o porquê dessa Covid, o porquê dessa pandemia, mas analisando, é uma doença, é uma pandemia, é uma enfermidade que tem matado muita gente, em que pouco se conhece, nós não conhecemos essa enfermidade, ainda não, até o que parece, não temos cura. Estão se especulando, existem teorias, não foi alguém que criou isso, até há pouco tempo eu estava assistindo o jornal, os Estados Unidos aí estão culpando a China, dizendo que foi a China que criou, a China está exigindo que os Estados Unidos se retratem e peçam desculpa. Enfim, outras pessoas estão dizendo que isso foi a mão de Deus, é Deus que está fazendo isso para punir a humanidade. Eu não tenho argumento, assim, eu não ousaria dizer, não é isso. Essa é a causa da Covid, e essa isso é porque o ser humano fez, não, eu não posso, eu não tenho realmente, eu quero, humildemente eu quero dizer que eu não tenho assim, uma resposta para dizer a você, não é isso, é por causa disso. Eu não ousaria dizer isso. Até porque se eu fosse dizer para você que não, isso é porque Deus está se vingando da humanidade, é porque Deus quer mostrar que Ele é Deus. Se fôssemos dizer que Deus, Ele quer provar que é Deus com a Covid, eu acho que estaríamos crendo num Deus muito mal resolvido. Porque se Deus quisesse provar que é Deus pelo seu poder, Ele não seria Deus. Porque Deus é um Deus que ama. Se Ele mandou o Filho dele por amor, para amar a humanidade, por que razão Ele queria aniquilar a humanidade com uma Covid? Mas a gente lê as Escrituras, o que eu posso te dizer, Orlando, é que as Escrituras, lá em Lucas, por exemplo, a gente lê a palavra de Deus, por exemplo, no capítulo 21, Jesus ele vai dizer, acho que é por volta do capítulo 21, versículo 11, Jesus disse que haveriam pandemias, epidemias, né? Muitas epidemias, entre outras coisas que aconteceriam como anúncio da sua chegada, da sua segunda vinda. E isso é fato. Eu não tenho dúvida que os sinais da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo estão aí, estão próximos. Terremotos, pai contra filho, filho contra pai, a maldade se multiplicando, nação contra nação, guerras. E isso é fato, nós estamos vendo e isso aí está acontecendo. Agora, o que significa a pandemia? O que eu quero entender hoje, como líder, é que essa pandemia ela veio trazer uma oportunidade para nós de refletirmos. Um momento de reflexão. Hoje a gente vê que uma pandemia parou o planeta. Tá? Hoje precisamos entender que nós estamos vivendo em um mundo de pandemias, Orlando. Porque se nós formos analisar, por que o ódio, a indiferença,
o orgulho, a arrogância. Isso não é uma pandemia também, se nós formos analisarmos, que assola o planeta todo. Nós já fomos assolados por outras pandemias, como a H1N1, como, por exemplo, nós vivemos a própria AIDS, tá? E nós fomos assolados por outras pandemias, mas por que não a indiferença como uma pandemia? Por que não a inveja? E o que nós estamos esperando para agirmos? Será que foi preciso ela acontecer no nosso quintal para a gente agir? Então essa pandemia veio para mostrar para a gente, para trazer alguma coisa. Então Deus, eu creio num Deus providente. Um Deus providente é um Deus que tem todo o controle em suas mãos. Então Deus permitiu que isso acontecesse, porque essa pandemia ela veio como uma oportunidade para que nós possamos reconhecer algo que Deus quer falar para nós. E é o momento da gente agir. Então, nós não temos hoje, talvez, alguma resposta acerca da pandemia, mas nós temos a resposta acerca da fome. Nós temos a resposta, porque os recursos estão aparecendo. Nós temos a resposta acerca da indiferença. Porque a gente está vendo hoje que pessoas que antes não se juntavam para agir pelo próximo estão se juntando. Então isso quer dizer alguma coisa. Então esse é o momento de pandemia. É um momento, eu quero acreditar, um momento de reflexão e de analisarmos. E está tudo ainda indefinido, Orlando. Nada se definiu ainda. Isso eu concordo justamente, mas assim, baseada, né, na situação que, como visão, né, até crítica, o senhor enquanto líder tem, eu queria que o senhor falasse se vai mudar, se há possibilidade de o ser humano se retratar de alguma forma após essa pandemia, se vai atingir alguma situação no ser humano, se vai mexer com o ser humano na sua visão, se vai mudar alguma coisa. Eu creio, olha, Orlando, eu creio que sim, algumas pessoas vão sim. Né? A gente tem visto aí alguns relatos, né, de pessoas que têm se voltado para a leitura bíblica, para os evangelhos, pessoas têm crescido muito à procura em sites bíblicos, as pessoas estão querendo conhecer mais acerca dos evangelhos, acerca da própria palavra. Há uma certa curiosidade em si, uma procura acerca sobre Deus. Isso aí é fato, a gente tem visto sim, e creio que vai surtir sim algum efeito, né? Isso é fato, né? Porque as pessoas, quando estão talvez diante da morte, da possibilidade da morte, elas tendem, é natural, elas tendem a procurar sim pelo seu Criador, pelo lugar de proteção. E eu quero enxergar por esse fato, por essa lógica. Pelo lado positivo, isso, né? Pelo lado positivo. Eles têm um choque de realidade, Claro, né? Claro. Em relação a essa situação. Então vamos falar mais de outro tema, né? Que é bastante comum, né? É o amor, né? A gente sabe que existe vários tipos de amores, né? Aquele que dedicamos aos nossos pais, aquele que dedicamos aos nossos amigos, aquele que dedicamos às pessoas queridas, né? E existem vários tipos de amor, né? Então, eu queria que o senhor falasse o porquê que o amor de muitos está esfriando, está acabando muito assim, as pessoas não estão dando mais importância, principalmente nos relacionamentos, né? As pessoas não estão mais amando, respeitando com tanta intensidade, né? Tá havendo aí mais um esfriamento, onde as pessoas se conhecem hoje rapidamente através da internet, no outro dia já estão morando juntos, no outro dia já separaram, né? Isso é bastante comum nos tempos atuais, né? Apesar da certa liberdade que hoje em dia se tem, de não querer estar aprisionado em uma determinada situação. Mas independente disso, a gente sabe que há um esfriamento hoje em dia nas relações entre pessoas. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse esfriamento. Certo. Falar do amor, como você falou, você de certa forma deu aí uma resumida. A gente até aqui, a gente conheceu algumas categorias de amor. Né? Existe o amor entre o homem e a mulher, o amor eros, né? Aquele amor que é o amor sensual, o amor onde geralmente a gente vê o amor conjugal, mas a gente também tem aquele amor
o filéu, né? Esse amor é o amor entre amigos, né? Existe o amor que a gente considera que é o amor estrógeno, né? Que a gente vê esse amor sendo muito aplicado nas escrituras, né? Quando no Novo Testamento, né? Onde a gente vê os gregos, né? Eles exerciam muito esse tipo de amor, né? Entre irmãos. E a gente vê o amor ágape, né? Que existem categorias de amor, na verdade. Essa categoria ela nasceu realmente no mundo grego. E esse amor ágape é um amor específico, não é um amor que se enquadra nessas categorias de amor, porque esse é um amor sacrificial, é um amor que ele não exige nada em troca. O que acontece? A gente, para amar alguém, a gente ama quando a gente geralmente é tendencioso a receber algo em troca. Tá? Deixa eu te explicar. Geralmente, quando você ama alguém, você ama quando esse amor ele é retribuído de alguma forma. Por uma condição, né? Condição, ele é condicionado. Então, existe uma condição para você amar. É meio que um relacionamento de troca. Eu faço, mas você faz algo em troca. É como se esse amor ele necessitasse de alguma coisa em troca para que ele pudesse estar sempre com o tanque cheio. Essa é a questão. Então eu faço para receber. Então a partir do momento que eu amo, então você tem que me amar de volta. Então eu tenho que estar com o tanque cheio. Então por isso que meu amor ele precisa de algo em troca para poder se manter. Então é o amor do ser humano. Tá? Então geralmente se eu tenho um amigo e aquele amigo pisa no meu pé, então a gente vai cortar aquela relação. Então, aquele momento em diante, ele vai deixar de ser meu amigo, porque é um amor que tem como base ele fazer algo em troca. Já o amor de Jesus é diferente. O amor de Jesus, o amor ágape, ele é um amor sacrificial. Ele é um amor que não exige nada em troca. É como Paulo descreve esse amor muito bem na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 13. Ele diz, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Ele não espera nada em troca para amar. Eu acho que um dos relatos que a gente vê nas escrituras de amor é quando Judas vai trair Jesus, ele dá um beijo em Jesus. E Jesus olha para ele e diz, amigo, a que vieste? E ele sendo traído e diz, amigo, a que vieste? Então Jesus mostra com aquele ato, não porque Jesus era hipócrita. Jesus estava dizendo, Judas, a sua atitude não muda o que está aqui dentro. Mesmo você me traindo, para mim você é meu amigo. Eu vou continuar te amando. E não há possibilidade nenhuma desse seu ato modificar o que está dentro de mim. Porque eu sou o amor. E eu escolho amar. Então amor é uma escolha. Então, por que as pessoas estão rompendo tão facilmente esses relacionamentos? Porque elas escolhem outro caminho. Elas não querem escolher amar. E é muito mais fácil a gente escolher o outro lado. Mas Jesus Cristo, que é o amor, ele disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então aqui está o padrão, é Jesus. Então sem Jesus, qualquer relacionamento ele vai ruir. Ele vai se permanecer até um certo ponto, Orlando. Mas quando chegar o momento das dificuldades, das oposições, chegar o momento em que vai haver divergência de relacionamento, então o amor vai ruir, porque a base dele é algo de troca. Então quando não tem isso, ele vai ruir. Então essa é a razão. Entendi. Pastor, falando de um assunto aqui, oposição, né? A gente sabe que nós estamos em um ano político, né? E de certa forma, a política, ela assola todos os lugares, né? Ela percorre, ela perpassa por todos os lugares e por todos os ambientes, né? Então, nós gostaríamos de saber de que forma é que a política, ela chega até a igreja, ou então de que forma é que a política sai da igreja em relação à política, como é que acontece? Muito bem. Eita, esse tema aí é bem... Política é um tema bastante... Vamos tentar aí, Vamos lá. tentar aí desatar esse nó. Falar de política, realmente tem algumas denominações, elas tremem na base quando se trata de política. Uma das razões pelo qual eu gosto de ser batista é porque nós entendemos pacificamente que
Isso é até algo que é muito bem trabalhado no meio batista, que é a separação entre igreja e Estado. Tá? Por que isso? Eu não tenho problema em dizer isso, porque nós somos seres políticos. É impossível separar a política de nossa vida. Isso é fato. Nós fazemos política quando vamos no mercado e escolhemos um produto em detrimento do outro. Você está lá na frente de 2 produtos. Quando você escolhe um, você está fazendo política e rejeita o outro. Então, existe essa questão. Então, dizer que nós não somos políticos é impossível. Tá? Agora, o que é que eu entendo? Eu vou com as palavras de Jesus Cristo, quando ele disse, lá em Mateus 22, e no versículo 21, quando ele disse aos discípulos, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, em nenhum momento, disse que eles não poderiam ser seres políticos. O que ele disse é que o reino de Deus é governado por Deus. E o reino de César é governado por César. Não deve haver uma junção. A política, o governo do mundo, ele não deve governar o reino de Deus, porque não vai dar certo. Então deve haver essa separação. Cada ser humano, cada membro da igreja, de qualquer igreja, ele é livre para escolher o candidato que lhe representar. Ele é livre, nenhum pastor, nenhum líder, nenhum representante de igreja nenhum tem o direito de intervir na escolha de qualquer membro de igreja. Isso é arbitrário, não pode. Eu discordo disso. O que ele tem que fazer é orientar para que aquele membro, sem interferir na escolha dele, orientar para que ele entenda o que é política e saiba escolher representantes que possam ter um plano de governo que vá beneficiar a comunidade. Eu não tenho problema com um evangélico, por exemplo, estar assumindo um cargo público, um cargo numa prefeitura, um cargo no plenário, por exemplo. Eu só tenho um problema quando ele vai lá fazer de uma prefeitura ou de um plenário uma igreja. Ele não foi chamado ali, ele não foi eleito pelo povo para fazer lá dentro de uma igreja. Ele foi eleito pelo povo para trazer bons projetos de saneamento, de saúde pública. Essa é a função dele, é ali que ele tem que fazer a diferença. Eu acho que tem um problema aí é que está o problema. É porque às vezes a gente elege um representante evangélico e acha que por ele ser evangélico ele vai lá dentro pregar o evangelho. Tem muitas formas dele pregar o evangelho, levando água para quem não tem água, saúde para quem não tem saúde, segurança para quem não tem saúde, através dos projetos. Ele não está lá dentro para montar uma igreja. Talvez eu vá ser até mal compreendido com essa palavra, mas essa é a realidade. Porque ele foi eleito para fazer a diferença, sabe? E a gente muitas vezes confunde isso, tá? E a outra questão é porque muitas vezes nós, evangélicos, elegemos um representante e no momento que ele precisa do apoio nosso para que a gente possa ser uma voz para ajudá-lo a algum projeto, nós não o apoiamos. E aí ele fica com uma voz solitária, com os seus projetos na mão, sem apoio. Sabe? Então a gente diz, não, ele vai se perder porque nós não apoiamos. Então, são trincheiras dos dois lados, são problemas dos dois lados, e aí isso acontece. Então, eu defendo que qualquer ser humano ele tem o direito de escolher politicamente, ele tem o direito de exercer política, porém, o reino de Deus é diferente do governo de César. Não importa o César que ocupe o governo de Deus é muito maior. E tem que haver separação. O governo de Deus só pode ser governado por Ele. Ele é Senhor. Entendido. Pastor, na sua fala a gente percebe, né, a gente observa que o Senhor faz várias citações, né, bíblicas, né, de várias pessoas que escreveram a Bíblia. Então, eu gostaria que o Senhor falasse na sua visão, que tem várias passagens bíblicas, mas na sua visão, se tivesse que existir apenas um capítulo ou um versículo bíblico que já explicasse para todo mundo de uma maneira clara o significado da vida, né?
qual seria este capítulo, esse versículo? Ou seja, o que seria, qual é o mais importante entre todos? A gente sabe que cada qual tem sua finalidade, né? Tem seu sentido, mas se tivesse que existir apenas um, qual seria, em sua opinião, este? Orlando, se tivesse de escolher um capítulo da Bíblia, cara, eu escolheria o capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte. Ele fala de Todo quê? o capítulo 5 do Sermão do Monte. Cara, o Sermão do Monte, ele mexe comigo. O Sermão do Monte, ele... Para mim, o Sermão do Monte, ele resume toda a Bíblia. Há uma analogia, eu não lembro qual foi o teólogo que fez essa analogia. Ele diz que, assim como Moisés subiu ao monte para receber de Deus os mandamentos, Jesus sobe ao monte para trazer os novos mandamentos, né? Ele faz essa analogia com Cristo, entre Cristo e Moisés, e Cristo trazendo os novos mandamentos, aquele mandamento que ia ser fixado no coração do homem. E quando Jesus Cristo começa a proferir aquele Sermão do Monte no capítulo 5, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, bem-aventurados humildes de espírito. E quando Jesus começa a trazer ali o padrão do Sermão do Monte, se teu irmão te ferir, que você perdoe, que você ore pelos seus inimigos, que você... ali é a síntese do amor. Então, para mim, o Sermão do Monte, ele resume a mensagem de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, para mim, se eu pudesse, se você dissesse, olha, toda a Bíblia vai ser aniquilada e você agora vai ter o direito de escolher para as gerações futuras, um capítulo eu escolheria esse. Era o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte, Orlando, se ele fosse seguido, já dizia Gandhi. Eu acho que foi Gandhi que falou essa frase. Eu tô dizendo para você, mas eu posso estar errando isso aí, mas eu já ouvi essa frase, alguém dizer, mas se não me falha a memória, foi Gandhi que disse que se toda a humanidade ela seguisse o Sermão do Monte que Jesus proferiu, teríamos uma humanidade melhor. Porque realmente ali são as palavras de Jesus, do próprio Jesus, trazendo o sermão do reino de Deus, o sermão profético de como o ser humano ele deveria viver em paz com o seu semelhante, desfrutar da paz do rei. Então, esse era o capítulo que eu escolheria. Eu conheço, né, essa passagem, realmente é uma passagem importantíssima, né, e belíssima, né? Mas em meio a essa situação, eu gostaria de saber também por que as pessoas que eu já estive observando em várias casas, em vários lugares, em várias pessoas, elas gostam muito do Salmo 91, né? O que é, na sua visão, que o Salmo 91 retrata e por que as pessoas elas se identificam tanto com o Salmo 91? Ficar aberto, né? Ficar aberto na Bíblia, nas casas. No Salmo 91. Eu vou confessar aqui, minha mãezinha, se ela for ver isso aqui, minha mãezinha ela deixava aberto também no Salmo 91. O Salmo 91 é um salmo de proteção, né? Se você for olhar bem, ele é um salmo de proteção. O salmista, ele pede proteção, né? É um salmo onde onde o salmista ali está expressando e clamando a Deus pela proteção, pela intervenção de Deus em situações difíceis, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Enfim, ele está dizendo, aquele que habita no esconderijo, né, do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Então, é um salmo realmente onde ele relata a proteção. E as pessoas, nas casas, elas precisam de proteção. E a grande maioria, por um lado, elas clamam pela proteção divina nos seus lares. E para isso elas colocam esse salmo ali. Elas acreditam que fazendo isso elas vão ter a proteção de Deus, a proteção do Senhor para as suas vidas. Por outro lado, Orlando, a gente percebe também que o outro lado da questão. Acontece que a grande maioria das pessoas elas querem ter acesso ao divino, elas querem, de certa forma, manusear e manipular o divino a
que elas quiserem. Né? Então, é do ser humano isso. É normal. É do ser humano ele querer ter o contato com o divino, ele querer acessar, né? A palavra certa eu acho que é essa, acessar o divino. Né? A palavra correta é essa, acessar o divino naqueles momentos que ele estiver precisando. Então, talvez a Bíblia aberta ali para aquela pessoa traga uma mensagem para ela. Se eu vou acessar agora o divino, então eu tenho acesso a Deus a hora que eu quiser aqui, ó, tá aqui. Então eu tenho essa proteção. E a gente entende que o objetivo daquele salmo não é esse. Né? Então, de certa forma, a gente pode transformar aquela palavra ali, que traz um princípio ali, que se você ler, você vai ver que tem um princípio ali, a gente pode transformar aquilo ali no sincretismo. A gente pode transformar aquilo ali num objeto que seja um talismã, ou até um pé de coelho. Pode fazer o mesmo efeito para a gente, um instrumento de sorte, sabe? Quando na verdade não é isso. A Bíblia é um livro de princípios. Ela é um gênero literário também, mas é um livro de princípios. Então, qual é a mensagem que o Salmo 91 traz? Aquele que anda com Deus, aquele que crê em Deus, ele vai ter a proteção de Deus. Ele precisa andar com Deus. Mas o que é andar com Deus? O que é crer no seu Deus? Então, há uma mensagem expressa naquele salmo. O Salmo 91, ele é riquíssimo. Então, você precisa entender o princípio que está ali naquela mensagem. Então, abrir simplesmente, eu creio que não é o caminho. Mas algumas pessoas, elas, sem entender isso, para elas, aquela é a concepção que elas têm daquele salmo. Sabe? Então, assim, eu também não vou condená-las, eu também não vou colocar ninguém na fogueira por conta disso. Porque é aquela compreensão do sagrado, do divino que elas têm. Então, para aquelas pessoas, colocar o salmo ali, para elas a proteção é aquilo ali. Para elas é muito melhor do que ler e do que entender. Talvez porque não teve ninguém que orientasse e explicasse para elas. Isso. Então, nós estamos hoje, né, no nosso programa com o pastor, né, Denilson. E a gente vai continuar ainda falando sobre a Bíblia, né, o maior livro do mundo, né? Então, uma curiosidade que tem na Bíblia é com relação a Jesus, né, que ele aparece, né, a Bíblia relata um acontecimento dele com 12 anos e depois ele reaparece aos 33 anos, né? E fica esse espaço entre 12 até 33 anos sem que apareça mais alguma coisa sobre Jesus, né? Então, eu queria assim, saber se o pastor poderia explicar alguma coisa nesse intervalo de tempo, né? Onde era que ele estava, se a Bíblia fala alguma coisa onde ele estava e o que realmente ele fez durante esse intervalo e por que é que não aparece na Bíblia, né? Isso é uma curiosidade, né, que existe, que nós gostaríamos de entender um pouquinho esse espaço de tempo, né, que existe aí. É uma boa pergunta. Realmente, a gente, nas escrituras, né, principalmente dos evangelhos, a gente vê que só há um relato do nascimento de Jesus. A gente vê isso em todos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João. Né, a gente vê que só é citado o nascimento de Jesus, quando ele é apresentado, né, no 8º dia para ser circuncidado. Né? E ali a gente vê, por exemplo, em Lucas capítulo 2, lá em versículo 40, quando ele é trazido, né, para ser apresentado. E depois é o relato onde Jesus já com 12 anos, vai para a festa da Páscoa, né, e lá de repente está lá com os homens da lei, os professores, né, os rabis, lá no templo, ensinando, junto com eles lá, debatendo acerca da Torá, da lei. E depois só aparece já quando Jesus é batizado. E aí ele começa o ministério dele aos 30 anos de idade e aí vai, né, até os 33. Então, realmente há um vácuo, né, do nascimento até os 12 anos e depois de mais 18 anos. Né? E aí realmente não se tem relatos na Bíblia desses anos, né, ou seja, da infância de Jesus. Né? O que se tem é no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40, quando diz que ele crescia em estatura
e em graça, e a graça de Deus era com ele. Né? Só é o que diz acerca do Filho de Deus. Qual a conclusão que a gente chega? Que a Bíblia, na verdade, Deus já diz todo o necessário para a gente nas suas escrituras. Então, a Bíblia ela não está preocupada em trazer uma biografia de Jesus. A mensagem da Bíblia, na verdade, ela quer trazer a mensagem que Jesus veio a esse mundo com uma finalidade específica. Então, qual foi a finalidade de Jesus ao vir a esse mundo? A crucificação. Essa foi a primordial finalidade de Cristo. Então, ele veio para morrer pelos nossos pecados. Então, essa foi a missão. O Evangelho de Jesus mostra isso. Que ele é o Messias profetizado no Antigo Testamento, que viria, nasceu nesse mundo um nascimento extraordinário. Ele nasceu e o nascimento dele, ou seja, concebido pela pessoa do Espírito Santo em uma mulher virgem, e nasceu diferente de concebido diferente de qualquer outro ser humano, mas teve uma infância como qualquer outra criança. Jesus com certeza foi alimentado por sua mãe, amamentou, desmamou, foi ensinado pela sua mãe, pelo seu pai, aprendeu uma profissão, teve lá, viveu com seus irmãos, teve lá uma vida normal, uma infância normal, foi ali ensinado, foi circuncidado pela lei. Então, os seus pais o criaram como qualquer família judia criava aos seus filhos. Então, não teve relatos acerca disso. A gente vai ver alguns relatos em alguns livros que não são da Bíblia, mas histórias talvez, alguns que citaram, alguns que fizeram, né? Porque Jesus, depois da ressurreição, ele ficou obviamente famoso e muitas pessoas quiseram especular e perguntaram, mas e aí a infância dele como foi? Né? E aí ele foi um homem tão comum, na sua infância foi tão comum, e ele não teve uma infância que sobressaía das outras, que quando Jesus tenta fazer milagres na sua terra, na Galiléia, as pessoas dizem, mas esse não é o filho do carpinteiro, de José? Ou seja, ele era comum. As pessoas o conheciam como um filho do carpinteiro, de José. Então, fato esse que ele era comum, ele não sobressaiu em nada. E a própria Escritura, em Isaías, vai dizer que ele era um homem experimentado nos trabalhos. Então, a infância dele, a Bíblia não tem essa preocupação. O autor bíblico dos Evangelhos não tem essa preocupação de citar, de relatar detalhes específicos da infância de Jesus, mas o ministério de Jesus, específico dele, tá? O batismo e ali a sua jornada com os discípulos, trazendo a sua missão até a crucificação e a sua ascensão ao céu. Essa foi a função. Por isso que a Bíblia não traz. A gente quer que muita coisa tenha na Bíblia, mas a Bíblia não vai trazer as respostas para tudo. A Bíblia ela vai trazer, na verdade, o Evangelho e a Palavra de Deus com relação ao plano de salvação para a humanidade. Os princípios da Palavra de Deus. Isso é fundamental. Trata dos assuntos mais relevantes, Isso, né? isso. E mais importantes, né? E verdadeiros que poderia se tratar. Mas como o nosso tema, hoje em dia, nossa entrevista fala sobre religião, não tem como a gente falar em religião e não lembrar, né, nos remete, né, esse tema à reforma protestante, né? Alguns cristãos, algumas pessoas evangélicas não aceitam bem essa palavra, né? Não concordam bem com essa palavra, mas a gente sabe que é fruto da reforma protestante, né? Então, eu gostaria que o pastor falasse um pouquinho dessa reforma, né, que aconteceu, e se o senhor concorda, né, se foi válido realmente ter essa reforma, porque o que dá a impressão hoje em dia é que a reforma ela ainda permanece. De que forma? A gente vê que a proliferação de várias igrejas, né? A gente vê a toda semana, a todo dia, a todo mês, vai surgindo novas denominações, né, dando a impressão que a reforma protestante ela ainda está acontecendo dia a dia, né? Abre-se uma igreja aqui, outra ali, né? Junta-se algumas pessoas já que já dá um novo nome a uma nova igreja. Então é como se nunca tivesse deixado de existir essa reforma. Então nós gostaríamos que o pastor falasse um pouquinho dessa reforma protestante. Muito bem.
É também um assunto bem amplo, né, bem complexo, né? Mas assim, a reforma protestante, né, com Lutero, né, lá, quando ele, lá por volta do ano 1517, ele fixa lá, né, as 95 teses, né, catedral, na porta da catedral, né, de Wittenberg, na Alemanha, né? Na verdade foi um ato de protestar. Por que surgiu esse nome protestante? Porque ele foi protestar principalmente contra a venda de indulgências que se fazia autorizado pela Igreja Católica. Como é que isso funcionava? Havia um comércio, né, havia uma venda de indulgências, uma venda de perdão. Um camarada fazia algo de errado, então ele ia e comprava aquele perdão. Né, e chegou-se a dizer, até numa das frases, em que ele diz até, vocês já venderam todo pedaço da cruz, que se fosse emendar tudinho dava para dar uma volta ao mundo. Então, assim, isso realmente ele foi irônico ali, né, quando ele disse essa palavra, mas a gente percebe que havia um comércio, havia uma falta de escrúpulo de muitos líderes, de muitos clérigos, né, ali na igreja. E, na verdade, o que é que Lutero queria? Lutero não queria criar outra igreja. Lutero não queria criar um novo povo. Ele queria reformar a Igreja Católica. Ele não queria criar uma nova igreja. Ele queria organizar, ele queria colocar ordem no negócio. E, na verdade, ele não foi aceito, ele não foi compreendido. E daí ele foi perseguido e essa história toda, mas a reforma não começou nele. A reforma começou muito antes. A gente vê John Hus, que foi queimado, né? Foi ali condenado ao fogo. Vê outros reformadores que surgiram. E também a gente vê outros que depois de Lutero deram seguimento, deram continuidade. Por essa razão, a gente vê dali em diante uma divisão, uma cisão em pessoas que da Igreja Católica eles romperam e decidiram seguir as Escrituras, porque a máxima uma das máximas da Reforma Protestante é só as Escrituras, né? Só a palavra de Deus, é salvação pela fé. É só a palavra tem autoridade, é salvação exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, é pela graça. Né? Então, você não é salvo pelo que você faz para Deus, você é salvo pela graça. Então, essa foi a luta dele quando ele era monge, quando ele era alguém que era enclausulado, alguém que sempre se mutilava, alguém que sempre se martirizava, querendo expurgar de si mesmo esse pecado, tirar, que ele lutava e na verdade ele nunca encontrou paz. Só encontrou paz quando ele leu a palavra de Deus que diz: pela fé é que você vai alcançar a salvação em Cristo Jesus. Estou parafraseando, mas isso aí. Mas assim, quando Lutero ele trouxe a reforma, quando ele desencadeou esse movimento, muitos o seguiram, porque ele traduziu a palavra de Deus para o alemão, né? Ele traduziu, então ele tornou acessível na Alemanha a palavra. Então, até então a palavra de Deus ela só era lida em latim e era lida pelos bispos e na hora da missa pelos padres em latim. Então o povo não tinha acesso, então o povo passou agora a ter acesso, então isso foi um benefício. Então as pessoas passaram a ler a palavra de Deus, passaram a compreender os textos sagrados. Então esse movimento trouxe essa vantagem. Então daí então passaram-se as pessoas a crer nisso aí. O que aconteceu depois? Você tocou num ponto muito interessante. Eu concordo, em parte, porque eu acho que a gente precisa se reformar novamente. Porque, para você ter ideia, um dado bem interessante que eu estava vendo, eu acho que foi um mês passado eu estava lendo isso, somos em média 30 denominações. Quando eu falo denominações, estou falando de denominações evangélicas, tá? 30 denominações, 14 mil igrejas por ano. É negócio que a gente precisa avaliar isso aí, é absurdo. Denominações. Eu entendo que uma igreja num contexto rural, ela é diferente de uma igreja num contexto urbano, Orlando. Em que? Cultura, sabe? Culturalmente ela é diferente, socialmente ela é diferente, não tem como ser igual. Tem características diferentes, isso é fato. Mas o Jesus que está aqui é o Jesus que está ali.
Então, ela tem diferenças, eu concordo nisso, mas divergências, elas não podem ser o motivo delas se separarem do seu Deus, em achar que essa vai entrar no céu e essa não. Então, eu acho que a razão pelo qual vemos tantas denominações é porque a gente não compreendeu ainda o Evangelho. Muitas pessoas não compreenderam. E a reforma protestante ela tem que acontecer agora dentro dos nossos arraiais. Eu acho que o que eu defendo é que a igreja evangélica no Brasil ela está precisando ser reevangelizada. Nós evangélicos estamos precisando ser reevangelizados. Talvez uma nova reforma. De dentro tem que acontecer urgente para a gente entender a essência do que Lutero trouxe. Talvez as 95 teses tenham que ser fixadas novamente, mas não na Catedral de Wittenberg, mas no coração de muitos líderes que precisam entender que essa reforma ela tem que ser no coração, para que a gente compreenda verdadeiramente a essência do Evangelho que Jesus Cristo trouxe. Porque a divisão, ela não está no coração de Deus, porque o Espírito de Jesus ele não opera onde há divisão. Ele disse, olha, as pessoas do mundo vão reconhecer que eu estou em vocês quando vocês forem um. Mas será que nós somos um? Quando nós olhamos o cenário que está acontecendo, o cenário que vimos por aí na atualidade, então cabe uma reflexão, cabe muito bem uma reflexão, e eu concordo sim que precisamos urgente de uma reforma. Então, a essência da reforma é essa. Então, muitos realmente não gostam. Eu não sou protestante, não, mas você precisa entender esse termo, protestante. Por que protestar? Tá? E por que se protestou? Se protestou por conta disso. Tá? Então a gente precisa saber. É uma volta às Escrituras, a salvação pela graça, não pelas obras. É mais isso aí, esses atributos. Para falar sobre a reforma, realmente é muito complexo, a gente tem que voltar a ler história. Mas assim, mesmo. Resumindo isso. Mas é isso mesmo. É mais isso aí. Pronto, entendi. Vamos falar de um assunto, né, que muitas vezes a gente costuma, no nosso dia a dia, dizer foi apenas um pecadinho, ou então foi um pecadão. Então, vamos entender um pouco sobre o que é pecado e o que é salvação. Pecado. A gente ouve muito, eu particularmente ouvia muito esse termo. Pecado é errar o alvo. Pecado é desobediência. De certa forma, tem o sentido de desobediência, porque, na verdade, o homem ele foi desobediente a Deus. No princípio, e desobediência ela está, assim, atrelada à questão do pecado. Mas se a gente for analisar essa palavra na sua essência, nem sempre a obediência ela é atrelada à minha vontade. Por exemplo, uma criança ela pode obedecer ao pai com medo do chicote. Então, aquela obediência ela está carregada de medo de uma correção. Ela obedece por uma condição, ela obedece para não apanhar, ela obedece para não sofrer um dano. Então, talvez essa obediência, nesse caso, ela não seja uma obediência com paixão, com coração, com vontade. Eu costumo atrelar e conceituar o pecado com um egoísmo. Por que o pecado é egoísmo? Porque o pecado é quando eu escolho fazer a minha vontade e rejeito a vontade de Deus. Pecado é fazer a minha vontade em detrimento à vontade de Deus. É fazer a minha vontade e deixar Jesus de lado. É escolher o meu caminho e deixar o caminho de Cristo de lado. É escolher a minha própria vontade, abrir minha própria porta e rejeitar abrir a porta que Jesus abriu para mim, que Jesus deixou para mim. Então, a partir do momento que eu escolho fazer a minha vontade, que eu escolho seguir o meu caminho e não escolho seguir o caminho de Deus, então eu estou pecando. Então, eu peco contra alguém que é santo, alguém que é totalmente santo, alguém que é totalmente sábio, alguém que é totalmente perfeito, alguém que é 100% moral, alguém que é 100% ético, alguém que é 100% poderoso, alguém que é muito poderoso além de mim, além de qualquer outra pessoa. Então, quando eu sou egoísta a ponto de rejeitar, fazer a vontade dele, então eu estou pecando.
Então, geralmente, eu gosto de conceituar pecado nessa linha. Não que a desobediência não é pecado, claro que sim, mas eu acho que egoísmo ela se aplica muito mais, porque quando eu resumo pecado assim, é egoísmo. É fazer a minha vontade e esquecer a vontade de Deus. Então eu vou pecar. Porque foi simplesmente o que Adão e Eva fizeram. Eles foram egoístas. Então eles fizeram a vontade dele e esqueceram. Não fizeram a vontade do Pai. Então eles pensaram nele. Não nos esqueçamos que a proposta da serpente para Eva não foi simplesmente uma fruta. A conversa foi, você será igual a Deus. Então eles quiseram ser igual a Deus. Então eles quiseram. Então foi, ao final de tudo, foi eles. Foi a própria vontade deles, o benefício deles. Tá? Então, quando a gente fala de pecado, a gente pensa nisso. Egoísmo. E salvação, não é isso? Isso, salvação. Salvação, quando a gente pensa em salvação, eu costumo pensar em salvação como um ato não meu. Quando a gente pensa em salvação, a gente não pode pensar em participar de alguma coisa. Salvação é graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Essa fé aqui em Jesus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pela obras para que ninguém se glorie. O que é que o texto está dizendo? Que eu não tenho participação nenhuma na salvação. Eu não opero a salvação. Ninguém acorda e diz, hoje eu vou ser salvo, hoje eu vou fazer alguma coisa para ser salvo. Hoje eu vou ser um menino bonzinho, fazer a tarefa de casa para alcançar a salvação. Hoje eu vou entregar 10 cestas básicas ali para um necessitado para alcançar ponto com Deus. Não é assim que funciona. Na verdade, o que Deus tinha de fazer para me salvar, Ele já fez. Enviando Jesus para morrer em meu lugar. Então eu já tenho acesso a Ele. A única coisa que eu preciso é me arrepender dos meus pecados, reconhecer a minha condição de impossível de chegar a Deus pelos meus próprios méritos. Então, o cenário que eu acho mais belíssimo na palavra de Deus, de alguém que encontrou a salvação pela graça, foi daquele ladrão que morreu ao lado de Cristo. Ele foi o primeiro a entrar no céu com Jesus. Foi alguém que não participou de EBD, de escola bíblica dominical, alguém que não entregou oferta, alguém que não leu a Bíblia direito, alguém que estava condenado, mas alguém que disse, lembra-te de mim quando entrarei no teu reino. Ele não pediu cargo, ele não pediu posição lá em cima, ele só disse o seguinte, Jesus, lembra-te de mim, só lembra-te. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Veja, um ladrão que não tinha condições nenhuma de subir ao céu por mérito, porque ele não tinha mérito, não era alguém praticante da religião, era um criminoso, porque Roma só crucificava quem era criminoso, Roma só matava, por crucificação quem tinha um crime de peso na sociedade, ela não crucificava qualquer pessoa. Então aquele camarada ali, realmente ele era culpado. E Jesus disse, você vai entrar porque se arrependeu, reconheceu o seu pecado, e olhou para mim e viu que eu sou o único caminho, a verdade e a vida para você chegar no céu. Então, a salvação não é obra nossa. Não existe mérito na salvação. Não é o que eu faço para chegar para Deus. É o que Jesus fez. Então, Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Então, Jesus disse que eu vim para os doentes. Ele veio para levar quem não tinha condições. Então, essa é a razão, essa é a essência da salvação. Pela graça, sois salvo. Então, eu recebo a salvação. Eu não faço nada para ser salvo. Então, a salvação é maravilhosa, porque é a graça. Graça é favor imerecido. Eu nunca vou merecer a salvação. Eu sou um líder de uma igreja, de um grupo, mas eu nunca vou merecer. Por mais que eu tenha uma vida toda piedosa, eu nunca vou merecer a salvação. Eu vou ter a minha vida toda, vou levar a minha vida toda, mas meu saldo sempre vai estar negativo, porque eu nunca vou merecer, porque é pela graça que eu fui salvo. E essa salvação ela aconteceu na cruz, mas diariamente o Senhor Jesus tem me salvado. Me salvado dos meus pecados e me salvado de mim mesmo, porque nós ainda temos aquela natureza pecaminosa que é tendenciosa, quer nos empurrar para o pecado. Mas Jesus Cristo, quando passa a habitar no nosso coração,
Ele nos conduz e vai nos abençoando, nos conduzindo nessa jornada. Amém, né? Vamos ver aqui ainda em relação ao dízimo, né? A gente vê que nas igrejas faz parte, né? É até bíblico, né? Você doar o dízimo. Só que algumas pessoas, elas aproveitam, né? Em nome de Jesus, para vender, para ser sucedido, né? E aproveita do dízimo para fazer coisas, benefícios próprios, né? Então, como é que o Senhor vê, o que é que o Senhor tem a nos dizer a respeito dos dízimos? São perguntas bem polêmicas, né? E o dízimo é uma delas, né? Orlando, eu fico muito bem à vontade para falar de dízimos, de finanças. Primeiro porque eu faço parte de uma igreja em que eu fico muito bem à vontade de falar de finanças. A nossa igreja, não porque é a igreja melhor, a igreja que tem problemas como qualquer outra igreja, porque tem gente, tem pessoas, e não existe nenhum sistema de governo, de igreja, tá, que seja perfeito, tá? Cada um vai ter os seus pontos positivos e seus pontos negativos. Mas outro ponto que me deixa muito feliz com a denominação a qual eu faço parte, é porque nós participamos no sistema de governo onde há transparência nas finanças. Então, por exemplo, cada membro de nossa igreja, ele sabe quanto eu ganho, ele sabe quanto entra na igreja através dos dízimos e ofertas, ele sabe quanto sai e para onde sai. Então nós fazemos assembleias regulares na igreja, onde ali temos o tesoureiro, onde ele presta o relatório de finanças. E toda a igreja, qualquer membro congregado da igreja, ele vai estar lá acompanhando através dessa assembleia e vai ver lá os relatórios que ficam inclusive fixados num quadro, e ele vai estar vendo lá, tendo acesso a todo o relatório do que entra, do que sai, gastou, o que comprou, um copo descartável, energia elétrica, água, enfim, transparência. Então eu fico muito bem à vontade com isso, para falar, eu posso abertamente falar de dízimos e ofertas de dinheiro na igreja, porque nós temos essa transparência. Então, inclusive qualquer membro, se quiser, pode lá ter acesso com o tesoureiro. Eu quero saber quanto foi gasto tal mês de tal ano. Ele vai lá e tem acesso, é transparência total. Então, essa é a razão que eu queria primeiro dizer a você, que eu tenho transparência para dizer isso. Tá? Segundo, assim, algumas pessoas vão divergir. Tá? Vão dizer que o dízimo ele não é bíblico. Outros vão dizer que o dízimo ele perdeu a sua aplicabilidade, ou seja, que o dízimo ele não tem mais a necessidade de ser aplicado nas igrejas, mas a gente vê nitidamente na palavra de Deus, por exemplo, alguns vão dizer, não, o dízimo ele só foi no Antigo Testamento porque é da lei, mas quando a gente vê lá em Gênesis 24, Abraão ele entrega o dízimo a Melquisedeque, que era uma espécie de sacerdote, e quando ele entrega o dízimo, a lei ainda não havia sido entregue ao povo de Deus. Então ele entrega, e Abraão é conhecido, segundo Jesus, como pela fé. Alguém que agiu pela fé. Hebreus, quando você vai lá, Hebreus diz que Abraão foi reconhecido pela fé. Alguém que agiu pela fé. Tá? Então, você vê lá em Gênesis 14, que ele entrega o dízimo, ele entrega a 10ª parte. E o dízimo geralmente era entregue era produto da colheita, era a 10ª parte do produto da colheita, ou de animais, enfim, não era dinheiro, tá? Sabe? Enfim, a gente vê o dízimo na lei, o próprio Senhor estipulando que as tribos deveriam entregar o dízimo para manter os sacerdotes, manter os levitas, que eram a tribo que não tinha terra, que não trabalhava, por isso eles deveriam ser mantidos pelas outras tribos para poder assim ter a manutenção na casa do Senhor, ou seja, na adoração, nos rituais, nas ofertas, nos ofertórios, nos holocaustos que eram trazidos, ou seja, o sistema da casa de Deus, o sistema de oferta, de litúrgico, ele teria que estar funcionando. Então, para isso, quem iria manter aquele povo? Todas as tribos que iriam manter. Mas a gente também vê o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 23, lá em Lucas capítulo 11, Jesus dizendo, falando do dízimo.
dizendo, olha, vocês não devem omitir essas coisas, mas também devem ter misericórdia, devem ter graça. Jesus fala do dízimo. Então Jesus também cita. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, ó, vocês podem entregar, vocês têm que ter fé e também ter misericórdia pelo próximo. Ele não anula essa questão. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, é preciso vocês entenderem, o dízimo é uma questão de fé. Pensa comigo, irmão, para que Deus vai precisar do dinheiro da gente? Ele não precisa do dinheiro da gente. Deus é Espírito. Eu não preciso do meu dinheiro para nada. Quem vai se beneficiar com um dízimo? Quem se beneficia com o dízimo é a própria igreja, são os próprios irmãos que usam energia elétrica, é um prédio que é alugado muitas vezes, é água, é uma campanha missionária, é uma igreja que tem uma obra social. Dízimos e oferta vai servir para isso. Então, quem tem que manter a igreja? Eu defendo que é o próprio povo de Deus. Então, como é que essa igreja vai se manter? Pelos dízimos e ofertas. Agora, se tem ministro A ou B que está fazendo coisa errada com o dízimo, e ele que vai se ver com Deus. Sabe? Agora, assim, dízimo é uma questão de fé. E eu entendo que isso é uma questão espiritual. Você não pode dar... Por exemplo, algumas pessoas têm... Eu vou pagar o dízimo. Isso é errado. Porque quem paga vai querer algo em troca, concorda comigo? Você não pode dizer, eu vou pagar o dízimo. Porque se você vai pagar o dízimo, então você vai estar comprando alguma coisa. É a ideia de mercado. Aí se cria uma religião de mercado. Então, se eu pago o dízimo, eu quero uma boa música, eu quero uma cadeira confortável, eu quero uma boa estrutura. Ah, esse pregador aí não foi bem não, eu quero um pregador melhor porque eu estou pagando o dízimo. Na cabeça do camarada é isso. Agora o dízimo se devolve, se entrega. Aquilo não é meu, é a 10ª parte. Tem pessoas aí, líderes aí que estão dizendo que não é 10 mais, é 30%. Isso é heresia. É a 10ª parte. E o dízimo é voluntário. É voluntário, é do seu coração. É uma honra. Você está honrando a Deus. Sabe? Mas é preciso fazer isso. É de coração. Você quer entregar? Entregue. Agora, não, eu vou entregar o dízimo, mas, eita, vai fazer falta aqui. Entregue não. Eita, eu vou entregar o dízimo, mas eu podia estar comprando isso. Eita, eu vou entregar o dízimo, mas vai faltar isso aqui em casa. Meu irmão, não entregue não. Fique, não entregue, porque você está entregando. Deus disse, ó, entregue com alegria. Entregue com fé, dizendo, pô, eu vou ajudar a obra, eu vou ajudar alguém. Porque quando a gente entrega o dízimo, a gente talvez, aquele valor vai ajudar a evangelizar alguém que estava na rua. Você vai tirar alguém das drogas, você vai ajudar alguém. Você vai mudar a vida de alguma família, você vai mudar a história de alguém. Você talvez não possa entender isso, mas aquele valor vai ajudar algumas pessoas. Daí, se alguém vai fazer errado, infelizmente, essa pessoa vai ter que se ver com Deus. Aí ela vai acertar com Deus. Aí o problema, como diz a história, o problema vai ser dela, né? Porque a gente vê que realmente, no caso da sua igreja, o dízimo realmente é acompanhado, né, por várias pessoas, de certa forma prestado conta, mas a gente vê grandes líderes, né, riquíssimos, né, adquirindo uma fortuna, né, em nome da teoria, a teoria da prosperidade, né, eles falam, né, justifica com relação a essa situação, não é isso? Uhum. Então vamos falar agora também, já que a gente falou da sua igreja, vamos ver, né, o que é que sua igreja faz em relação ao próximo, como é que acontecem as reuniões de sua igreja, né, em relação aos jovens, como é que procede esse atendimento às pessoas, ao próximo? Sim. Primeiro, nossa igreja, nossa comunidade, né, a gente tem trabalhado muito essa questão de comunidade, né, porque comunidade ela soa mais como um grupo de pessoas, né? A gente está tentando trazer isso, essa visão de comunidade, porque comunidade soa mais como um grupo, né, de pessoas. Se bem que igreja ela traz, na sua raiz, igreja é um grupo de pessoas chamado para fora, eclesia, né? Mas a nossa igreja ela tem trabalhado, é uma igreja que é relativamente muito jovem, a nossa igreja ela tem 45 anos, né, de existência, é uma igreja muito jovem, uma igreja que tem aí na sua história feito grandes obras, mas atualmente é uma igreja bem jovem, uma igreja que ela tem uma aplicação familiar, ou seja, ela trabalha todos os segmentos. Ela tem um grupo de jovens na nossa igreja, a qual tem um pastor que está à frente dela, né, porque nós temos essa visão de colegiado de pastores.
Então ela tem um pastor que cuida exclusivamente dos jovens, ou seja, jovens e adolescentes. Então, e ele se reúne toda terça nos grupos pequenos, então ele tem se reunido na terça. E sábados, de 15 em 15 dias, ele se reúne nos cultos na igreja, que é um culto de jovem, né? Com a música deles, né? Com a linguagem deles, né? Com o ritmo deles, né? Geralmente que é o perfil deles. Tem também um grupo de homens, né? Nossa igreja tem um grupo que trabalha homens, tem um grupo que trabalha as mulheres, né? Que se reúnem também nas terças, e eles alternam, terça, homens, e nas outras terças, as mulheres. Temos a reunião de oração, que acontece nas terças-feiras. Eu estou dizendo essa programação antes Covid, né? Porque agora a gente tem que falar antes Covid e pós-Covid, né? Então, pós-Covid eu não sei como é que vai ficar. Eu estou falando antes. Então, a gente se reúne nas terças-feiras num culto de oração, que é das 18h30 até as 19h30. E se reúne um grupo orando, né? Que ora pela igreja e por todos os grupos. A gente tem um culto de ensino, né, que é um culto de doutrina, que a gente trabalha temas específicos nas quintas-feiras, né, às 19h30, e aí a gente vai até às 21 horas em média, trabalhando com a igreja. E nos sábados a gente tem reunião dos casais, e geralmente os casais a gente alterna, e essas reuniões às vezes ou na igreja ou nos lares. A gente sempre gosta de fazer também os encontros nos lares, porque forma muito essa questão do pequeno grupo, né? Trabalhamos também, acreditamos que a igreja precisa ter os pequenos grupos multiplicadores, trabalhamos alinhados à nossa convenção, que é com a visão de igreja multiplicadora, e estamos plantando alguns grupos. E nos domingos nós temos os encontros, que é o culto de celebração. Aí nós temos a escola bíblica dominical, que começa às 17 horas. A gente começa a EBD à tarde, e aí vai até às 18h30. Aí a gente tem um lanche na igreja para ter a comunhão com os irmãos. E às 19 horas temos um culto de celebração. É um culto só para celebrar mesmo a Deus. Tá? Essas são as programações que temos na nossa igreja. O que a gente faz extra, fora da igreja, a gente tem alguns projetos que viemos trabalhando. Nós trabalhamos com um projeto chamado Projeto Gol, que é um projeto que trabalha no Campo Cintrão, toda quarta-feira às 19 horas. Esse projeto ele trabalha com futebol, e ele, através do futebol, nós trabalhamos a prática da Palavra de Deus, ensinando de uma maneira bem dinâmica a Palavra de Deus, o amor de Jesus para aqueles jovens ali, naquele espaço ali. Eu acho que é no Alto Santo Antônio ali, aquela comunidade, lá no Campo Cintrão. Tá? Então tem sido um trabalho muito bonito, tá? Feito pelo Diácono Célio, um irmão que ama futebol, um irmão da nossa igreja aí, apaixonado pelo futebol, e faz esse trabalho lá, um trabalho muito bonito, lá junto com alguns jovens da comunidade. Tem sido um trabalho muito bom, um trabalho disciplinador, um trabalho onde ele tem feito com amor. É um trabalho que tem mudado a vida de muitos jovens ali naquela comunidade. Fora isso, a gente tem feito um trabalho pioneiro aqui em Itacaimbó, na nossa cidade, que é um trabalho chamado Ecoterapia Viver. O que é isso? Esse trabalho é um trabalho onde a gente se utiliza do cavalo para fazer um trabalho de ressocialização, de fisioterapia, com crianças com necessidades especiais. Eu costumo dizer que essas crianças são especiais demais para mim, eu amo essas crianças. E a gente fez um ano em novembro do ano passado, que a gente começou esse trabalho, num espaço cedido, numa pista de vaquejada, cedido pelo irmão nosso, irmão Zezinho. E a gente faz esse trabalho nas sextas-feiras, e tem sido uma bênção. Estamos atendendo 24 crianças com necessidades especiais, e o resultado tem sido maravilhoso. Tá? E a gente não cobra, o que a gente cobra é a participação delas. Tá? Então a gente tem feito esse trabalho, tem sido um trabalho onde a igreja tem crescido muito, e a gente tem aprendido muito, tem crescido em graça, em amor, podendo estar atuando na vida dessas crianças, podendo fazer alguma coisa por elas, porque são crianças que precisam ser amadas e precisam ser incluídas, porque na verdade elas estavam sendo incluídas nas classes das escolas, mas não tinha interação com elas.
Então eu não vejo isso como inclusão. Porque a partir do momento que uma criança com autismo está na sala de aula, mas não interage com os alunos, então isso não é inclusão. Então, quando elas sobem naquele cavalo, elas ficam radiantes, elas se sentem autônomas. Então, a gente trabalha isso nelas, o amor, a interação entre ela e o animal. Isso, para mim, é um campo novo e a gente tem aprendido muito, tem crescido. Então, essa é outra área que a igreja tem ido. Fora essa área, nós estamos entrando em outra que eu não posso te dizer agora, é segredo. Surpresa, né? É surpresa, Segredo, mas né? a gente, pós-Covid, Fica aguardando, tá? fica aguardando, é outra novidade. Pós-Covid, a gente já está mexendo aí, é uma novidade aqui para a comunidade também. Nós estamos trabalhando e a nossa associação que a gente está criando, peço aí que vocês estejam orando, pedindo a Deus para que dê certo, porque nós queremos avançar e para avançar a gente precisa criar a nossa associação. Vai dar certo, né? Em nome de Jesus. E durante essa quarentena, como é que está acontecendo os cultos? Os nossos cultos, eles estão acontecendo online. Nós estamos respeitando a determinação da Organização Mundial de Saúde e também do nosso município, do nosso prefeito, para que nós respeitemos a quarentena. Então, nós fazemos os cultos online pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook da nossa igreja. Estamos trabalhando para transmitir pelo YouTube. Tá? Estamos trabalhando aí, brevemente estaremos transmitindo simultaneamente pelo YouTube e pelo Facebook. Tá? Mas, a princípio, é @PIB pelo Instagram e @PIB separado pelo Facebook. Então é fácil, todo domingo às 19 horas, você vai lá, entra, tá? Estaremos ao vivo pelo Facebook, tá bom? Então, e nos cultos de doutrina também, às 19h30, toda quarta-feira, por enquanto, @PIB pelo Instagram. Tá? Mas a gente bota o aviso, aí quem quiser acompanhar, aí fique muito bem à vontade. Então, por enquanto, estamos obedecendo aí as normas, as determinações das nossas autoridades. A nossa entrevista ainda não acabou, viu? Aguardem só mais um pouquinho, que tem mais algumas perguntas ainda aqui. Vamos lá, agora eu gostaria de saber, em relação, a gente vê muito suicídio, né? De adolescentes, suicídio, né? Mutilação, né? Vários acontecimentos que eles causam durante essa fase da juventude, né? Eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso e se tem a ver com a internet, né? Se tem a ver, se é induzido por conta da internet, o que é que o senhor tem a nos falar sobre essa questão que acontece muito com os jovens? Orlando, assim, talvez eu seria ousado e querer te dar talvez também um diagnóstico nessa área, porque não é muito minha área, tá? Mas assim, baseado em alguns casos que eu tenho acompanhado, até em observação, né? Até por observação, em alguns amigos, pastores que têm me relatado, em algumas trocas de experiências que a gente tem tido, em alguns jovens que a gente tem assistido, a gente percebe muito que a internet, ao mesmo tempo que ela é um veículo de bênção para a gente, que facilita muita coisa, traz muita informação boa, ela também tem aquela via negativa que traz informação também ruim, ela também contribui para que a gente possa ir para uma degradação. Então, o que é que acontece com alguém, por exemplo, a gente observando e acompanhando alguns jovens, né, que se mutilaram, alguns que estão inclusive em depressão, ouvindo esses jovens, a grande maioria deles, a gente percebe que eles entram nesse caminho, nesse viés. Por quê? Alguns porque, por exemplo, não conseguem lidar com rejeição, não conseguem lidar com as expectativas que são lançadas sobre eles, pressão, abandono, às vezes eles não conseguem lidar com abusos, às vezes eles não conseguem lidar com a expectativa que eles criam em outras pessoas e são frustrados, às vezes a oposição. O jovem está em construção, é claro, isso é evidente. E aí, por não saber lidar com essas situações, às vezes eles querem chamar a atenção dos seus pais, às vezes por um ativismo muito grande, os pais, eles deixam os filhos de lado, porque querem construir o melhor para os filhos, eles se esquecem que o melhor para os filhos é a presença deles.
e aí inconscientemente eles estão fazendo mal aos filhos. Então eles abandonam os filhos pelo bem dos filhos. E aí esse filho quer chamar a atenção. Então como é que ele vai chamar a atenção desse pai? Como é que ele vai dizer, ei, eu estou aqui, pai? Então como é que ele vai fazer isso? Ele vai se mutilar, ele vai ficar em depressão, ele vai se isolar ou vai se suicidar. Então, infelizmente, muitos estão trilhando esse caminho porque é para chamar a atenção. Então, o jovem ele tem uma linguagem própria que a gente não consegue, muitas vezes, decifrar isso. Então, aí, onde é que entra a internet? A internet, ela facilita, ela traz uma aparelhagem, ela traz um caminho, ela mostra, muitas vezes, como é que esses adolescentes, esses jovens vão fazer isso. Então, vai facilitar, vai dizer, ó, faz assim, faz isso que tu resolve. Às vezes a internet dá atenção, ela escuta esses jovens, coisa que muitas vezes nós pais não fazemos com os nossos filhos. Tá? Então aqui é um conselho que eu dou para você que é pai, você que é mãe, você que é responsável por algum jovem. Pare e escute o que ele tem a dizer sobre você. Pergunte a seu filho, a sua filha, o que é que eu sou para você. Tenha essa coragem. E tenha coragem de escutar e aprender a lidar com o que você vai ouvir. Eu fiz isso com a minha filha. E deu certo? Deu certo, mas Certo, né? eu escutei. É difícil, né? Isso, Então, mas foi bom. Foi bom, né? Que bom, né? Pastor, era comum antigamente, alguns anos atrás, sentar nos bancos da igreja uma família que seria estruturado por um pai, por uma mãe, né? E que hoje em dia a gente vê que as coisas elas vão evoluindo e que poderá acontecer em uma determinada situação de ter sentado no banco da igreja dois pais, né? Ou duas mães com uma criança. Poderá acontecer essa situação devido à sociedade que nós temos hoje em dia, né? De que forma é que a igreja ela recebe essas pessoas, se caso isso venha a acontecer? Orlando, a igreja ela tem que ser um lugar de acolhimento. A igreja ela precisa estar aberta para todos. A igreja ela precisa estar aberta para abrir não as portas apenas, mas para abrir o coração. Estamos vivendo uma sociedade onde os padrões estão mudando constantemente. O padrão de família, ela tem mudado por questões de circunstância, por questões de cultura, por questões de sociedade, muda de sociedade para sociedade, isso aí é fato. Agora, quando você me pergunta a igreja, como ela deve agir para isso, eu confesso que a igreja ela não está preparada para receber um padrão de família constituída dessa maneira. Ela não está preparada hoje, se você perguntar, pastor, mas será que a gente não precisa remodelar a cabeça da igreja? A igreja hoje ela não está preparada para receber de uma maneira que ela possa confrontar em amor e entender que biblicamente a Bíblia e Jesus ele foi contra a cultura. O padrão, nós vivemos hoje num padrão e eu fico muito preocupado quando alguém chega a dizer nós temos um padrão, hoje nós vivemos num padrão de família judaico-cristão. Não, ou vivemos judaico ou cristão. Não existe judaico-cristão, na minha opinião. Porque se eu for viver no padrão judaico, eu vou ter que absorver todos os costumes judaicos, inclusive alimentação, vestuário, enfim. Ou é cristão ou é judaico. Então o meu padrão é cristão. Da mesma forma que temos famílias na igreja em que não temos o pai, temos só a mãe que ela cria o seu filho. Como não temos pais que não têm a mãe, só tem, tá? Então, até que ponto a igreja hoje ela vai estar preparada para receber uma família onde tem lá 2 homens ou 2 mulheres e receber aquela família dentro do mesmo contexto. Eu quero entender que você está dizendo receber como abrir as portas para ele estar lá dentro da igreja sem ser expulso. Eu quero entender isso. Permitir que eles entrem num ambiente, sentem lá e assistam culto. Eu quero entender receber isso. Porque a igreja não está aberta, ela tem que estar aberta para receber as pessoas. Eu não posso expulsar ninguém.
Agora, quando eu digo não está preparada para receber, eu falo preparada para acolher. A bem verdade é essa. E aí eu vou entrar no ponto que é bem polêmico e eu me responsabilizo porque eu vou entrar. Será que nós estamos hoje preparados para receber hoje na igreja um transexual? Se ele disser, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero fazer parte dessa igreja. Será que nós estamos preparados hoje para trabalhar com ele? Como nós vamos trabalhar? Sabe, como é que nós vamos agir? Porque até então a gente precisa entender isso. Porque eu lhe amo, Orlando, não quer dizer que eu não vá lhe confrontar. Porque as pessoas elas não conseguem fazer as duas coisas. Ou elas amam, ou elas confrontam. Se eu confronto você, você não é meu amigo mais. Se eu confronto você, você não é meu irmão. Se eu olho para não, eu não vou mais fazer parte do seu convívio, do seu laço de amizade, porque eu confronto você. Mas é possível confrontar e amar mesmo, porque Jesus fez isso sempre. Então eu lhe amo em Cristo Jesus, por isso eu quero dizer, você está errado, mas eu lhe amo. Eu não concordo com o seu posicionamento, com a sua posição frente a isso, mas isso não quer dizer que eu não lhe ame, porque Jesus lhe ama. E Jesus lhe ama 100%, mesmo discordando da sua opção, do seu posicionamento, do seu caminho. Simples. Entendi. Vamos agora, existem várias questões, né, difíceis de entender, precisa melhorar, né, precisa ter um estudo e uma preparação maior de fato. Mas a gente quer saber, pastor, o que é que existe na sua profissão que que é mais fácil, o que é que existe melhor na sua profissão e o que é que existe de pior durante a sua profissão enquanto líder da igreja, o que é que há de melhor? Na missão pastoral, eu acho que o melhor, assim, existe um contexto, um conjunto. Né? Por que eu digo um contexto? Porque talvez num contexto, num determinado lugar que você esteja, aqui a sua missão pastoral, aquilo que eu faço como pastor, ela tem um peso diferente do que eu faço em um determinado lugar. Então, fica às vezes meio difícil balizar, dizer, não, sempre é fácil, isso aqui é legal, é melhor. Mas, geralmente, eu acho que pregar o Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, para mim, na minha opinião, assim, ela tem sido algo que tem sido de vital importância. Né? Que o cuidado pastoral, ele é carregado da mensagem, porque até o cuidar, ele traz a mensagem de Deus. Porque Deus, como pastor, como Jesus como sumo pastor, ele cuidou a ponto de dar a vida. Né? Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o pastor ele tem que ser apaixonado por ovelhas. E é claro que ele vai errar, ele vai se decepcionar, ele vai decepcionar pessoas, ele vai magoar muita gente, às vezes com as posições que ele vai ter. O pastor ele vai fazer muita gente chorar, ele vai chorar muitas vezes, que isso é fato, mas a gente precisa entender que se a gente não amar aquilo que a gente faz, então a gente está perdido. Então, se o que eu faço não me torna alguém melhor, então eu preciso mudar de ramo. Então, eu não me vejo fazendo outra coisa e amo pregar a palavra. Então, pregar a palavra, cuidar de pessoas, para mim é primordial. E o que eu odeio, não é que eu odeio, mas assim, o que eu não gosto é indiferença. A indiferença nesse meio eu acho terrível. Quando eu digo indiferença, eu falo nos meus próprios arraiais, eu falo do meu próprio povo, eu falo naqueles que deveriam abraçar-me, aqueles que deveriam, sabe, entender a visão, entender que o que Cristo veio trazer, o que Cristo veio derramar, o que Cristo veio fazer como missão e que o próprio Jesus era a missão do Pai. Ele disse, eu vim fazer não a minha vontade, mas a vontade do Pai. Então o próprio Jesus era a missão. Então, quando a gente não entende isso, quando a gente não é compreendido, então, e a gente é recebido com indiferença, isso aí realmente é muito chato. Essa é a questão. O pastor, o senhor já leu a Bíblia na íntegra?
Eu já li 3 vezes, estou lendo de novo, mas muito pouco. Pouco, né? Mas assim, eu tô lendo assim, eu leio meditando. Certo. Cada texto eu medito. E em relação à oração, ora muito, sempre, constante? A oração é diária. Se eu disser a você que eu não oro, ou que eu oro muito, eu vou ser hipócrita. Porque eu entendo a oração como um estilo de vida. A nossa vida ela tem que ser uma oração. Então, a oração ela nos conecta com o Pai. Então, ter vida de oração não é você simplesmente chegar num lugar, se ajoelhar ou sentar e falar com Deus, cumprir o ritual e ir embora. Ter uma vida de oração é um diálogo constante com o Senhor. Então, é uma conexão com Jesus, diária. Então, é você estar com Jesus, conversando e tendo elo com Ele através de uma conexão diária. Isso em todos os momentos. Então, não é só ter um lugar específico, porque parece que a gente teve uma compreensão de oração forjada e errada durante a história, de que a oração ela se resumiria apenas a um lugar geográfico, apenas a uma situação de tempo específica, e isso limita demais Deus. É como se Deus só se resumisse àquele instante, àquele momento e àquele lugar. Quando o Senhor Jesus ele diz que não é em nenhum lugar, é em todo o tempo, é uma vida, é um estilo de vida. Então, hoje eu conservo uma vida de oração. Eu estou aqui com você, mas eu estou orando, eu estou em conexão com Cristo. Então, as minhas palavras, elas estão sendo meditadas, mas Jesus, ele está nessa conversa, ele está com a gente aqui. Existem pessoas que estão nos assistindo, que elas estão entendendo a palavra de Deus, porque Jesus está aqui entre nós. Ele diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, essa conexão, a oração, ela tem esse sentido. E a oração, ela não pode ser um evento publicitário, porque Jesus, no Sermão do Monte, ele destrói isso. Quando ele diz, quando orares, vá para o teu quarto. Então, não tem que ser um evento publicitário. É algo que é seu, é íntimo. Então, você tem que cultivar isso. Não para aparecer, não para buscar santidade, não para buscar mérito, mas para que você esteja em conexão, comunhão com o Pai. É intimidade. Então, essa é a finalidade da oração. A gente observa aqui vários livros, né? Possivelmente o pastor lê muito, mas qual é outro livro que o pastor lê, outro pensador que o pastor recomenda e que gosta de suas teorias? Qual seria, exceto a Bíblia Sagrada? Olha, eu sempre gosto de ler outros livros, eu gosto de aprender, eu gosto de brigar com outros autores, gosto de rabiscar livros, às vezes tem autores que eu concordo com algumas coisas, outros não, mas ultimamente o livro que eu indico, que eu estou lendo atualmente, é o livro Azorrague, do Antônio Carlos Costa. E então é um livro que tem falado muito ao meu coração. Li atualmente também Ser é o Bastante, de Carlinhos Queiroz, também um livro muito interessante que ele faz baseado no Sermão do Monte, uma reflexão sobre o Sermão do Monte, um homem de Deus humilde, tá? E o Antônio Carlos Costa, um pastor presbiteriano no Rio de Janeiro, tá? Eu também tenho aprendido muito com ele, sem me conhecer, ele tem me pastoreado. É muito bom isso e tem sido muito edificante. Então essas leituras eu recomendo, eu gosto de ler esses livros desses autores, pessoas que têm o que me oferecer, então o que acrescentar na minha vida. Então basicamente aí são esses autores que eu recomendaria agora. Então, nós gostaríamos de saber, ainda já está quase chegando ao finalzinho do nosso programa, o que é que o pastor faz, o que acha melhor fazer nas horas livres, né? O que é que o pastor acha mais agradável fazer nas horas livres? Fora ler, nas horas livres, eu gosto muito de... Atualmente eu gosto de andar de bicicleta, né? Eu gosto muito de praticar esporte. Eu estava muito parado, né? E agora eu estou voltando, e aí eu gosto muito de dar umas pedaladas, né? E agora eu estou com a minha esposa, estou aí com alguns irmãos da igreja, a gente tem dado algumas voltas de bicicleta, né? Estou começando a cuidar de novo da minha saúde, e também gosto de tocar um violãozinho, né? Gosto de estar aí também ouvindo uma boa música, né? Assistindo filme com a família. Na verdade, eu divido. Tá curtindo de fato a quarentena, né? Eu pesquisando sobre o senhor, eu li que o pastor gosta de cavalgar, né? Ainda gosta? Também adoro cavalgar, gosto também. Certo, então
Então, nós estamos chegando, né, quase ao finalzinho do nosso programa, mas antes de finalizar, eu gostaria de dar um recadinho a vocês que fiquem em casa, curtindo a quarentena com a família, com os amigos. Aproveite, veja todas as nossas entrevistas, né? Tem várias entrevistas com assuntos bastante polêmicos, assuntos atuais, assuntos diversos. Né? Se precisar sair de casa, use a sua máscara, né? Tenha sempre em mãos o álcool gel, né? E curta a quarentena, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva em nosso canal, acesse o YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Deixa aquele like, assim você vai estar ajudando, né? E curtindo, né? E contribuindo mais e mais com o nosso trabalho. Para finalizar o nosso programa, a gente vai para aquele momento, né? Um dos momentos mais esperados, né? Que é aquele jogo rápido, né? Onde eu vou falar aqui algumas frases e o pastor vai tentar, né, simplificar da melhor forma. Então, pastor, com uma única palavra, eu gostaria que o pastor definisse quem é Deus com apenas uma palavra. Pai. 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 É inveja. Abominação. Maior defeito. Pressa. E sua melhor qualidade. Paciência. O senhor chora quando? Quando eu assisto filme de drama com a minha filha. É um sonho material. Casa no campo. Maior medo. Maior medo. Ser achado desqualificado diante de Deus. O que mais lhe deixa feliz? Ser usado por Deus para levar Jesus para as pessoas que precisam. Pronto, que agora é pastor Denilson, né? Vamos tirar o pastor, né? Vamos usar só Denilson. Denilson por Denilson. Como é que o senhor se classifica? Como é que o senhor acha que o senhor é? Como o senhor o definiria? Ousado, corajoso, valente. É difícil esse negócio, hein? Paciente, né? Esperançoso. E aprendiz. Aprendiz, né? Estamos aprendendo a todo Isso, momento, né? Então, para finalizar, a gente vai pedir assim ao pastor, né, para que ele deixe assim uma palavra, né, de conforto, uma palavra de fortalecimento, né, para a nossa humanidade, né, que todos nós estamos vivendo essa situação, né? Então, nós gostaríamos que o pastor deixasse uma palavra assim de carinho e de conforto para todos nós. Primeiro eu quero agradecer a você, Orlando, agradecer a todos que pela oportunidade, né, de tão honrosa da gente poder, através desse canal, poder levar um pouco da palavra de Deus nesse momento tão difícil, né, nesse momento de incerteza e, como eu digo sempre para a nossa congregação, para a nossa comunidade, nesse momento tão difícil, o que as pessoas esperam é uma palavra que traga solução. Mas nesse momento a gente precisa trazer uma palavra de direção, porque solução agora infelizmente nós ainda não temos. Então muitas vozes estão sendo ouvidas e algumas vozes elas não trazem uma direção, trazem confusão. E a voz que traz orientação, a voz que traz direção é a voz de Jesus. E nós, como representantes do Evangelho, portadores da verdade, nós não somos a verdade, mas portadores da verdade, precisamos trazer uma voz que acalme, uma voz que direcione as pessoas. Então as pessoas estão desesperadas. Algumas pessoas estão morrendo por medo da morte. Não estão morrendo nem por conta do vírus, mas
por medo da morte. Então é o momento da gente trazer uma direção, e a direção é Jesus. Então ele é o absoluto. Se há um absoluto na Bíblia, é o amor. O amor é Jesus. Então as pessoas estão precisando dessa mensagem. Então, se eu sou discípulo de Jesus, eu preciso trazer essa palavra. Então, você que está nos assistindo agora, a palavra de esperança é Jesus. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E se você crê em mim, ainda que esteja morto, você viverá. Então, não é nada impossível para Jesus. Esse vírus não fugiu do controle dele. Ele está no controle de tudo. Então, procure Jesus, procure ler a palavra, procure entender o Evangelho, procure... O amor de Jesus é absoluto. Então, não há nada que seja maior do que Cristo. Ele é Senhor. Então, Deus abençoe, que você procure urgentemente Jesus, procure na sua palavra, procure em Cristo verdadeiramente a solução, porque Ele é a paz. Ele não disse que é terceirizada essa paz, Ele disse, eu os dou a minha paz. Então, Ele é essa paz, Ele é a luz do mundo. Então, quero agradecer e também aproveitar e dar esse presente, né, aqui para você. Né? Então, já que a gente está falando desse momento, né, de amor e de Deus como Pai, eu gosto muito da definição que Jesus traz de Deus. Né? Porque quando Jesus apresenta Deus, naquela oração que ele ensina no Sermão do Monte, ele ensina Pai Nosso. Então, ele traz Deus como um Pai. Então, o Pai, ele resume um relacionamento de intimidade, Orlando. Então, eu queria deixar esse livro para você, porque ele vai trazer Deus, a figura de Deus como um Pai, e é interessante essa leitura, e eu te dou esse presente, que você possa lê-lo, possa se debruçar aí nessa leitura, que Deus possa te abençoar a você e a todos. Amém, né? Eu que agradeço, assim, né, por esse belíssimo presente. Vou ler, né, o imensurável amor de Deus. Eu vou ler, prometo ler depois ele, certo? Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço, nós que agradecemos, né, por ter nos recebido tão bem, né, em seu belíssimo escritório, né, nos acolheu, nos recebeu, né, e principalmente por ter aceito, né, a participar do nosso programa, a falar um pouquinho da sua vida, a falar um pouquinho do seu trabalho e principalmente a falar sobre Deus, né? Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu gostaria de orar. Pode ser? Orar por Pode você, sim. orar por todos Pode sim. que nos assistem. Amém? Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, onde podemos aqui estar nos debruçando em assuntos que são pertinentes para o momento. Sabemos que as coisas estão acontecendo muito rápido. A crise, Senhor, crise de identidade, a crise, Senhor Deus, que estão acontecendo em nosso meio. Há pessoas morrendo, Senhor, há pessoas que estão sofrendo, há pessoas que não podem nem enterrar os seus mortos, mas nós sabemos que o Senhor Jesus é a ressurreição, é a vida, e nesse momento nós queremos te pedir, Jesus, que tu estejas abençoando as famílias, todas as famílias na face da terra. Sabemos que essa pandemia não fugiu do teu controle, tu estás no controle pleno de toda a situação, de toda a terra, de todo o universo. Por isso, entregamos em tuas mãos tudo. Obrigado pela vida de Orlando, que tu estejas abençoando a sua vida, a sua família, que estejas abençoando a todos que estejam nos assistindo. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor Deus. Louvamos assim o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. E muito obrigado a todos vocês, né? E até a nossa próxima entrevista, né? Lembrando que você pode estar acompanhando a nossa entrevista, né? Pelo nosso canal e também através da página Multivídeo, né? E também pelo blog Tacaimbó. Então, um abraço a todos e que Deus possa estar abençoando todos vocês e até a próxima. Tchau!